Olá pessoal, a gente vai dar início aqui à nossa disciplina de instrumentação industrial. Temos agora a nossa primeira aula, que a gente vai falar um pouquinho dos conceitos gerais sobre a instrumentação industrial. Para começar a nossa aula, aqui a gente vai ver uns aspectos, gerais da área de instrumentação, vamos ver a definição, vamos saber os processos industriais, a importância dessa instrumentação industrial para os processos industriais, vamos conhecer um pouquinho dos instrumentos e a terminologia, que é utilizada nesse tipo de instrumentação. Para começar, a gente vem com uma definição bem clássica do que é instrumentação industrial. Instrumentação industrial é qualquer dispositivo, é a utilização de qualquer dispositivo ou conjunto de dispositivos com a finalidade de se medir, indicar, registrar ou controlar as variáveis de um processo. Então, a instrumentação nada mais é do que utilizar um dispositivo em que a gente vai medir, indicar, registrar e, posteriormente, se necessário, controlar a variável de um processo industrial, E esses instrumentos, eles podem ter a função, podem ser instrumentos de medição, instrumentos de indicação, instrumentos de registro, instrumentos de controle. Às vezes, a gente tem o mesmo instrumento que faz mais do que uma função dessas, faz função de medição e ao mesmo tempo, faz também a função de indicação. Esse estudo da instrumentação industrial, ela é muito importante, principalmente para a parte dos processos industriais que exigem controle na fabricação dos seus produtos. Então, essa instrumentação industrial é utilizada justamente para manter constante as variáveis de um processo e, consequentemente, ter uma melhoria na qualidade do produto, aumento na produção e a melhoria da segurança. Essa instrumentação e esses instrumentos de medição e de controles, eles são utilizados desde o princípio da era industrial. Só que lá na era industrial a gente tinha instrumentos mais simples e esses instrumentos eram realizados um controle manual. Já com a evolução, a gente vai tendo a evolução da indústria, a gente vai tendo a automação. Hoje, esse controle, ele não é necessário ser feito um controle manual. Você já tem um controle elétrico, um controle pneumático e até mesmo um controle digital, o que permite que, com a evolução do processo industrial, você tenha uma evolução desse controle. Esse controle agora não precisa ser feito diretamente lá na máquina, diretamente lá no instrumento. O controle agora ele já pode ser feito através de uma sala, tudo centralizado. Continuando, que a gente viu agora o que é a instrumentação industrial, a gente vai ver esses instrumentos, Por que a gente utiliza esses instrumentos? Esses instrumentos ajudam a gente a estabelecer os parâmetros operacionais, controlando as variáveis do nosso processo e alcançando sempre as especificações do produto em questão. Quanto mais controlado o nosso processo for, maior qualidade esse processo vai ter, maior qualidade o produto final vai ter. Então, os instrumentos, eles podem ser mecânicos, hidráulicos, eletrônicos, ou então trabalhar com uma combinação destes, A gente pode ver um instrumento mecânico, a gente pode ter os termômetros de vidro, a gente vai ver mais na frente detalhadamente todos esses instrumentos. O instrumento hidráulico também, e os eletrônicos e mais. Todo instrumento, ou então o conjunto deles, tem, no mínimo, 3 dispositivos básicos, que são eles: o detector, que é o elemento primário, que é aquele que está diretamente em contato com a variável a ser medida. O transdutor, que a gente vai ver mais na frente, a gente vai ver a definição de cada um. E um dispositivo de saída. Então, todo instrumento, no mínimo, tem o detector, um transdutor e um dispositivo de saída. Então, para cada aplicação, deve existir compreensão clara da função de cada instrumento e suas limitações no sistema de medição e controle. Ou seja, dependente da função que ela vai agir naquele sistema, naquela malha, você tem que escolher o sistema de medição certo. Você tem que escolher o instrumento certo a ser utilizado. Só que antes da gente começar a ver essa medição, a ver esses instrumentos, a gente precisa lembrar um pouquinho da terminologia. E seria a terminologia utilizada em metrologia. Eu trouxe aqui para a gente ver alguns dos termos que vão ser utilizados durante essa nossa disciplina. E vamos começar aqui entendendo um pouco do que é a calibração. A calibração é um conjunto de operações que estabelece a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrão. Vocês podem até lembrar que em metrologia a gente tem a calibração do metro, a gente tem um padrão para saber que é 1 metro, e aí a gente calibra todos os nossos sistemas de medição, as réguas, as fitas de medição, para poder fazer aquela correspondência do metro. Então, todos os instrumentos de medição, seja ele um termômetro, uma fita métrica,
um tubo de Bourdon, um manômetro com tubo de Bourdon para medição da pressão, todos eles são feitos a calibração para que eles possam fazer a medição correspondente ao padrão. A próxima terminologia que a gente tem é a faixa nominal. E essa faixa nominal ela é muito mais conhecida como range. E o que é esse range? É a faixa de indicação que se pode obter em uma posição específica dos controles de instrumentos de medição. Ou seja, é como se a gente estivesse dizendo qual é o intervalo que aquele instrumento de medição pode lhe dar uma medida da variável. Eu trouxe aqui como exemplo, né, o manômetro, que esse manômetro é um manômetro qualquer, vai de 0 a 20 bar. Então, o range dele é de 0 a 20. Esse manômetro, se tiver uma pressão de 30 bar, ele já não vai medir, porque a pressão de 30 bar não está dentro do range dele. A mesma coisa com outro exemplo que eu trouxe, o termômetro, que é de 700 graus Celsius a 1.200 graus Celsius. Se você tiver uma temperatura abaixo desse valor ou acima desse valor, esse termômetro não serve. Por isso que é tão importante a gente escolher os instrumentos de medições que vão ser utilizados. Outro exemplo é que, às vezes, quando a gente tem que a faixa de medição, o limite inferior é 0 e o limite superior é outro número qualquer, a gente sempre expressa a faixa nominal, ao invés de dizer a faixa nominal é de 100 volts, de 0 volts a 100 volts, a faixa nominal é expressa como 100 volts. A próxima terminologia que a gente vai ver é a amplitude da faixa nominal, que é o span. Toda vez que você ouvir qual é o span de um instrumento, você vai lembrar, nada mais é do que essa amplitude. E essa amplitude ela é feita pela diferença em módulo entre os dois limites da faixa nominal, que é o limite inferior e o limite superior. Então, no caso, se a gente tem uma faixa nominal, que é o range, de menos 10 graus Celsius a mais 50 graus Celsius, vamos dizer, o termômetro ele tem esse range, então a faixa nominal ou span desse termômetro é de 60 graus Celsius. Se a gente tiver, como no caso anterior, que a gente tinha o termômetro de 700 graus Celsius a 1.200 graus Celsius, o range dele é esse, mas o span vai ser 1.200 graus Celsius menos 700 graus Celsius. Então, o span dele vai ser de 500 graus Celsius. A próxima terminologia temos a divisão de escala, que é a parte de uma escala compreendida entre duas marcas sucessivas qualquer. Isso serve para instrumentos analógicos, em que a gente tem a divisão de escala para poder determinar os valores. É igual um relógio analógico, que a gente tem a divisão dos segundos. Então, a divisão de escala são aquelas marquinhas. Eu trouxe como exemplo aqui uma régua. É uma régua que vai de 0 a 100 milímetros. E a menor divisão de escala, a divisão de escala que você tem é a cada 1 milímetro. A outra terminologia que temos também é sobre resolução. É a resolução de instrumento, que é a menor diferença entre as indicações de um dispositivo mostrador que podem ser significativamente percebidas. Então, não necessariamente essa menor indicação vai ser a menor divisão da escala. Porque como vocês podem ver, eu trouxe nesse exemplo, a resolução dessa régua seria, no caso, 0,2 milímetros, que é um valor estimado. Então, a resolução de um instrumento industrial pode ser estimado. Já passando agora para a terminologia do erro, a gente vai entender que o erro é a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável medida. Então, você tem um valor real e o valor lido. A diferença entre eles vai ser o erro. Esse erro ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser negativo se o valor lido estiver menor do que o real, positivo se o valor lido for maior do que o real. Além disso, a gente ainda tem dois tipos de erro, que é o erro estático e o erro dinâmico. E o erro estático, que é aquele erro em que você tem a variável, ela não muda com o decorrer do tempo, a variável que vai ser medida, mas você também tem um erro dinâmico, em que essa variável, ela muda um pouco com o decorrer do tempo, e eu posso dar um exemplo como você pegar a temperatura de um líquido que está em aquecimento. A cada tempo, essa temperatura ela está aumentando. Então, se a medida que o seu termômetro dá em relação ao valor real da temperatura, sempre vai estar um pouco atrasada. É isso que a gente chama de erro dinâmico. Repetindo, o erro estático é o erro em que a variável medida não altera com o tempo e o erro dinâmico é que a variável medida altera sim com o tempo. Temos também agora que entender um pouco o que é a exatidão, que é a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro.
E esse valor da exatidão, ele pode ser dado como 3 porcentagens. Pode ser a porcentagem do fundo de escala, a porcentagem do SPAN ou a porcentagem do valor lido. Sempre quando lhe pedir a exatidão, ele vai dizer, eu quero a exatidão em relação ao SPAN. Não, eu quero a exatidão em relação ao valor lido. E eu trouxe como exemplo para a gente um sensor de temperatura que tem um range de 50 a 200 graus Celsius, ou seja, o SPAN dele, que vai ser a diferença entre o limite inferior e o superior, o SPAN dele é 200 graus Celsius. Você tem o valor medido de 100 graus Celsius e ele pede para determinar o intervalo provável do valor real para as seguintes condições. Então, ele quer a exatidão para 1% do fundo de escala. O fundo de escala é o limite superior, que é 250. Então, você calcula 1% de 250. Então, a exatidão daquele instrumento está na medida de 100 graus Celsius, o valor lido, mais ou menos 2 graus Celsius e meio. A mesma coisa acontece para o SPAN, só que você vai ter exatidão para 1% do SPAN, o SPAN vai ser 200, então você vai ter a medida de 100 graus Celsius, mais ou menos 1% vezes o SPAN, 200. Então, 100 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius. Também com a exatidão de 1% do valor líquido, que é o valor lido instantaneamente, que foi de 100 graus Celsius. Então, você vai ter, calculando, você vai ter um valor real, a exatidão dele vai ser 100 graus Celsius, mais ou menos 1 grau Celsius. Agora, a gente tem a sensibilidade, né? Que é a variação da resposta de um instrumento de medição dividida pela correspondente variação do estímulo. E esta sensibilidade, ela depende do valor do estímulo. Como, por exemplo, eu trouxe aqui um termômetro de vidro, que é o que a gente mais pode imaginar, né? Um termômetro de vidro que vai de 0 a 100 graus Celsius. Mas o tamanho da escala desse termômetro de vidro é de 20 centímetros. Portanto, essa sensibilidade do nosso termômetro vai ser 0,2 centímetros por grau Celsius. Isso significa dizer o quê? Que a cada 0,2 centímetros da escala desse termômetro é que aumenta 1 grau Celsius. E isso pode ser feito não somente em relação ao tamanho da escala com a temperatura, pode ser também feito o nível com a pressão. A cada um bar que aumenta a pressão, o nível aumenta tanto, entendeu? Sempre é uma coisa em relação à outra. Aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Temos também a esterese, que é o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho, quando a variável percorre essa escala nos sentidos ascendentes e descendentes. E ela é expressa também em porcentagem do SPAN do instrumento. A esterese é realmente isso. Quando você tem a variável medida para todos os valores da escala, ascendente e descendente, você pega o maior erro que ele apresentou. Esse maior erro vai ser a nossa esterese. Por exemplo, no instrumento com range de menos 50 graus Celsius a 100 graus Celsius, sendo sua esterese, se a esterese dele for de mais ou menos 0,3%, o erro máximo que a gente vai encontrar é de mais ou menos 0,45 graus Celsius. O outro termo que temos, que a gente tem que entender bem, que é a repetibilidade, que é a máxima diferença entre as diversas medidas de um mesmo valor da variável, adotando sempre o mesmo sentido de variação. Expressa-se em porcentagem do SPAN do instrumento. O termo repetibilidade não inclui a esterese. Então, a repetibilidade, ela não é a comparação do valor medido com o valor real. Você pega todos os valores que foram medidos e você pega a variação. A variação, a diferença entre todos esses valores que foram medidos. Não confundir isso com o erro. O erro é a comparação do valor medido com o valor real. A repetibilidade é a diferença entre todos os valores medidos. Eu trouxe para vocês aqui somente alguns termos que são utilizados, mas vários termos se utilizam em metrologia, para instrumentação industrial. Então, eu deixei um link para vocês acessarem, né? Que é um link que dá acesso a gente para o vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia, para vocês verificarem as definições de outros termos. E também, se vocês tiverem alguma dúvida dos termos que eu trouxe até aqui, vocês podem dar uma olhada na definição e nos exemplos que eles trazem lá, nessa VMI. Então, só relembrando, nessa aula a gente viu a definição de instrumentação. A gente viu também a importância, por que essa instrumentação é tão importante para o processo, né? Que é justamente com o controle do processo que a gente tem um produto final melhor.
Nós vimos também um pouquinho dos instrumentos, a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas. E, finalizando, a gente viu a terminologia utilizada em instrumentação industrial. Nossas referências utilizadas tanto para fazer nossa apostila, como para essa nossa aula de hoje. E obrigada!